Chegamos agora ao último vídeo da nossa série falando sobre livro caixa, carnê-leão e como você pagar os seus impostos na pessoa física. E hoje nós vamos falar um pouquinho se livro caixa e carnê-leão é a mesma coisa e se vale a pena efetivamente utilizar o livro caixa. Mas antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e não deixe de mandar isso para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir. Então, roda a vinheta. Livro caixa e carnê-leão são a mesma coisa? O livro caixa e o carnê-leão não são a mesma coisa. O carnê-leão é o nome dado ao imposto sobre a renda paga mensalmente, de forma obrigatória, pelas pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas. Ele é apurado por um sistema, o Carnê-Leão Web, por meio da estruturação de um livro caixa. Então, o Carnê-Leão, ele é o sistema que dá base para o livro caixa. A escrituração que você faz no seu imposto de renda e demonstra isso para a Receita Federal é o livro caixa. E o sistema que te dá essa operação é o Carnê-Leão. Mas Bruno, a pergunta que não quer calar: vale a pena fazer o livro caixa? Apesar de parecer vantajoso em razão da possibilidade de dedução de despesas, é importante lembrar que mesmo com o uso do livro caixa, médicos que atuam como pessoa física podem pagar mais impostos do que aqueles que atuam com CNPJ. Isso ocorre porque os rendimentos auferidos ficam sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, podendo alcançar a alíquota de 27,5%. Para saber se vale a pena utilizar o livro caixa, vale fazer um exercício de reflexão a partir de duas frentes: a simulação de cenário e a operacionalização. Faça a si mesmo as seguintes perguntas em cada situação. Na simulação de cenários, primeiro, tenho despesas dedutíveis suficientes para reduzir significativamente os rendimentos tributáveis por meio da utilização do livro caixa? Segunda pergunta, os rendimentos tributáveis por meio da utilização do livro caixa se somarão a outros rendimentos tributáveis com impacto na definição da alíquota? Terceira pergunta, qual será a carga tributária final se eu optar pela escrituração do livro caixa? Quarta pergunta, a carga tributária final é mais vantajosa se comparada à carga tributária de uma pessoa jurídica? Agora vamos para as perguntas operacionais. Primeiro, sou organizado o suficiente para controlar as receitas e despesas e ainda controlar com exatidão as despesas dedutíveis? Segunda, terei ajuda de um contador para operacionalizar o carnê-leão? Terceiro, qual o custo da operacionalização do livro caixa? Quarto, qual o custo de uma eventual pessoa jurídica? É muito importante que você coloque dentro da sua realidade esses dois cenários, fazendo com que você analise de uma maneira fria se vale a pena você ser livro caixa ou abrir um CNPJ. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é: posso escriturar livro caixa e ter um CNPJ ao mesmo tempo? Alguns assessores, contadores e advogados orientam os médicos e dentistas a utilizar o livro caixa até o limite das deduções possíveis. E então, a partir do momento em que este limite é alcançado, orientam que iniciem a emissão de notas fiscais pela empresa médica. Dessa maneira, os médicos deixam de pagar o carnê-leão até o limite das suas despesas. Na sequência, passam a usufruir das tributações reduzidas da pessoa jurídica, sejam elas enquadradas no Simples Nacional ou no regime do lucro presumido. A polêmica vem aí. Essa prática, no entanto, não é recomendada por nós da Prime Contabiliza. Porém, a vontade do empresário médico é soberana e ele, melhor do que ninguém, saberá avaliar prós e contras. Na nossa visão, tanto o regime do Simples Nacional quanto o regime do lucro presumido já consideram as despesas ao calcular a carga tributária, a qual
a empresa será submetida. E é justamente por isso, por exemplo, que o regime do lucro presumido tem esse nome. O governo presume, de largada, que somente parte do seu faturamento é lucro. Isso porque considera as suas despesas. Por esse motivo, consideramos inadequado que o médico ou dentista registre as despesas na escrituração do livro caixa e, na sequência, emita notas por meio da pessoa jurídica. Afinal, se você optar por esse caminho, entendemos que as despesas serão consideradas duas vezes, abrindo espaço para questionamento da Receita Federal. Ou seja, esse planejamento pode ser rejeitado pela fiscalização, podendo ser considerado ainda abuso de forma. Quando pensamos em alternativas à tributação imposta às pessoas físicas, recomendamos a adoção isolada de um CNPJ. A constituição de uma pessoa jurídica proporciona ganhos fiscais expressivos quando comparamos a sua carga tributária com a carga da pessoa física. A escrituração em livro caixa é uma exceção. Na maior parte dos casos, verificamos a situação do médico e indicamos o enquadramento no Simples Nacional ou no regime do lucro presumido, sempre atentando para as variações pertinentes a esses dois regimes fiscais. Eu já tive experiências de ouvir de assessores não é legal? Usar o livro caixa é legal? É legal. Porém, você associar as duas coisas, você pode ter uma interpretação da fiscalização da Receita Federal, fazendo com que você acabe tendo que pagar um imposto que antes você não estava prevendo. E se caso você tiver que pagar esse imposto, você vai pagar ele em cima da pessoa física e não da pessoa jurídica. Carnê-leão é legal? É. Porém, precisa ser muito bem analisado e entender os riscos de fazer essa junção de carnê-leão com pessoa jurídica. Caso esteja perdido na hora de fazer a sua contabilidade médica ou de dentista, conte com profissionais especializados na área da saúde, como a nossa equipe da Prime Contabiliza, que eles podem te auxiliar. Mas você sabe o que não pode faltar na hora de preencher o seu livro caixa? Se você é médico ou dentista e atua como pessoa física, o que não pode faltar no seu livro caixa, acima de tudo, é organização para fazer os registros. É necessário registrar as despesas de acordo com as normas da Receita Federal e nas categorias corretas. Sem ter organização, vai ser bem complicado fazer o seu livro caixa e, principalmente, demonstrar que as informações estão verdadeiras, algo que pode trazer uma grande dor de cabeça no futuro. Não se esqueça que é preciso armazenar os registros e recibos que ajudam a comprovar que as despesas listadas ali são verdadeiras. E para finalizar, você também precisa pensar em como vai armazenar os registros do lançamento do seu livro caixa, uma vez que é preciso guardar comprovante das declarações feitas nos últimos 5 anos. Pense bem antes de tomar qualquer decisão. Como você pôde acompanhar, o livro caixa é uma alternativa para quem atua como pessoa física. Para médicos PJs, existem outras formas muito mais efetivas para reduzir a carga tributária. Se você não conhece as alternativas, fique tranquilo. Nós, da Prime Contabiliza, estamos aqui para te ajudar. E como eu sempre digo, vem ser Prime!